Graça e paz. Queria que você abrisse sua Bíblia agora no livro de Daniel, no capítulo 6. Lá no Velho Testamento, um dos profetas maiores, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Eu queria ler com você a partir do verso 16. Os irmãos que já encontraram dizem amém. Amém. Foi tão pouquinho. Acho que a maioria já... Os irmãos já encontraram, agora digam amém de novo. Amém. Melhorou. Eu queria ler com você a partir do verso 16. Vamos lá? Acompanhe a sua Bíblia aí que eu vou ler aqui. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele há de te livrar. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Amados, a Bíblia diz em Salmo 30, versículo 5, todo mundo sabe a parte B, o final, que diz assim: o choro pode, mas às vezes uma noite são só 12 horas mesmo, é de 6 da noite às 6 da manhã. Em algumas situações em nossas vidas, parece que a noite é mais longa. Tem noites de 12 horas, mas tem noite de meses, de anos, e assim por diante. Quando nós estamos numa luta, estamos num sofrimento, parece que demora tanto a noite, né? É comum a gente escutar das pessoas dizendo assim: rapaz, eu me deitei e já acordei. Parece que a noite está bem curta. Você já teve essa sensação? De vez em quando eu tenho essa sensação. Eu me acordo achando que acho que ainda é 1h da manhã. E quando eu olho, já é a hora de levantar. Tem uma música do Oficina G3 que ele diz assim: a noite é menor cada dia, né? Abro os meus olhos, já é de manhã, a noite é menor cada dia. Parece que a noite, quando está tudo bom, passa rapidinho. Mas quando é noite de espera, e noite de angústia, e tempo de sofrimento, parece que demora muito mais. Eu queria contar rapidinho essa história de Daniel. Que como eu queria me parecer com Daniel, e como muitas vezes eu me pareço com o rei Dario. O rei Dario, ele, quando percebeu, uma certa época, ele percebeu que o reino dele era muito grande. E era impossível para ele administrar tudo aquilo sozinho. Parecido como foi com Moisés.
Quando Jétro, seu sogro, chegou e disse: tu tem que dividir, é muita tarefa para você. Divide essa tarefa pelos chefes de famílias de 1.000, de 100, vai dividindo aí e diminui o teu cargo. O pastor Esdras, recentemente, há um tempo atrás, claro, ele montou na igreja, dividiu a igreja por ministérios, porque ficava muito pesado para ele e hoje é mais comum e o trabalho flui melhor dividindo por ministério. O rei Dario fez parecido. Ele pegou 120 príncipes para colocar como governador, 120. Desses 120, colocou 3 para tomar conta desses 120, e ele era o rei que ficava em cima, né? E desses 3, um dos 3 é Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele era diferente dos demais. Ele se saiu melhor do que os 120, se saiu melhor entre os 3 que ele era, e a Bíblia diz o segredo disso na vida de Daniel é porque com Daniel havia um espírito excelente, havia o Espírito Santo de Deus. E isso fazia dele diferente. E isso causou nos demais uma certa inveja. Por que Daniel, que é do povo que veio cativo, do povo do judeu, veio para cá cativo da Babilônia, aí ele vem, tem um cargo como esse, e é destaque por tudo isso. Ele não era destaque perante o rei, perante a nação, porque ele ficava bajulando ou querendo agradar o rei, não. Ele era destaque porque o Espírito Santo estava sobre ele. Isso, quando causa inveja, eles pensam, vamos fazer alguma coisa que não pode Daniel ter esse privilégio, esse destaque, e começaram a perseguir Daniel. E disseram, rapaz, contra esse cara não desobedece, esse cara não faz nada de errado, caminha certo, ele não vai achar nada não, tem que achar alguma coisa na lei do Deus dele. Vamos procurar alguma coisa. E quando perceberam, Daniel tinha um hábito, um costume muito lindo, que todos os dias, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava na janela do seu quarto e ficava voltado para o lado de Jerusalém e ali orava pelos que ficaram, por pessoas que ele amava, pela situação, pela vida dele e por tudo. Ele orava 3 vezes ao Senhor virado para Jerusalém. E quando os outros governadores descobriram isso, disseram, vamos fazer o seguinte, a gente combina com o rei para o rei traçar o seguinte plano. Durante 30 dias, ninguém pode pedir a nenhum Deus, a não ser clamar e pedir ao rei. A gente faz isso e se Daniel farrapar, a gente entrega ele ao rei. Chegaram com a conversa bonita para o rei Dario, propuseram isso, o rei Dario se empolgou, colocou o decreto, selou, e eles disseram assim na cara do rei, ó rei, se você desse decreto, segundo as normas e as regras dos medos e dos persas, do nosso povo, o decreto seu não pode voltar atrás. E o rei concordou, e durante 30 dias, não podia se fazer oração a nenhum outro Deus, a não ser clamar ao rei Dário. E Daniel tinha a opção agora o seguinte, se eu fosse conselheiro de Daniel, com a minha pequena sabedoria, eu dizia assim, Daniel, não esquenta a cabeça não, tu vai passar 1 mês só, sem fazer o teu ritual, 1 mês só, daqui a 30 dias passa e você volta a fazer todo o seu processo. Você sabe o que Daniel fez? Primeiro, agradecer porque eu não estava lá para dar conselho errado a ele. E segundo, acho que ele pensou assim, eu não posso, diante de qualquer circunstância, negar a minha essência. Eu não posso ficar sem orar pelas pessoas que eu amo. Eu não posso ficar 30 dias sem entrar na presença do meu Deus. Eu não posso, durante 30 dias, me envergonhar do meu Deus. Eu não posso, porque eu dependo desse Deus. Eu não posso ficar sem orar. Eu não posso ficar sem buscar. 30 dias é muito. E no primeiro dia, na primeira chance que teve, Daniel vai se ajoelhar, voltado para Jerusalém. Senhor, abençoa as pessoas que eu amo. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, se tudo está dando certo para mim, é porque esse Espírito excelente de sua parte está comigo, e eu não posso perder isso. Senhor, continue com esse Espírito sobre minha vida. Senhor, continue abençoando. E quando os outros viram, foram correndo para o rei e disseram, rei, o senhor não lançou o decreto que não podia?
Daniel está orando para o Deus dele. E trazem Daniel para o rei. E dizem, o Senhor prometeu, o Senhor selou, e na lei do Senhor, na nossa lei do nosso povo, não se revoga não, você vai ter que cumprir agora. A Bíblia diz que o rei tentou a noite toda, o dia todo, resolver essa situação para não jogar Daniel na cova dos leões. Mas não conseguiu, porque não podia voltar. No versículo 16 que nós lemos, diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. E sabe o que eu acho muito parecido com o rei Dário, comigo e com alguns de nós? É que na hora que ele joga Daniel, que Daniel vai ser jogado na cova dos leões, ele diz assim, Daniel, o teu Deus, a quem você serve continuamente, ele há de livrar você da boca do leão. Às vezes, quando alguém faz um pedido de oração, eu escuto alguém dizer assim, já deu certo. Porque muitas vezes a gente diz aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Mas nem sempre é aquilo que a gente acredita. Aquilo é o que o rei queria que acontecesse. Daniel, o teu rei, o teu Deus, a quem você serve continuamente, ele vai te livrar. Vai dar certo, Daniel. E às vezes a gente diz um para o outro, olha, aquela porta de emprego vai acontecer, aquele pedido Deus vai responder, vai acontecer. Mas a gente faz exatamente como o rei Dario fez. Depois que ele lança Daniel na cova dos leões, que coloca uma pedra na porta da cova, não sai ninguém. Que ele coloca o anel lá, o selo de novo na pedra, coloca o edito lá. Ninguém pode tocar naquilo ali. Depois de tudo isso, a pessoa que disse, o teu Deus vai te livrar, Daniel. Ele volta para o palácio dele, igual a gente faz. Aí, essa noite, ele ficou esperando até o dia amanhecer. Aí chegam os músicos, rei, o senhor quer que anime a sua noite, tocar para o senhor? Eu disse, não quero saber de música. Eu não quero ninguém tocando instrumento musical. O meu coração está angustiado, eu estou triste, eu não quero ninguém tocando aqui. Acho que chegou os empregados, né? Rei, o senhor quer a sua janta agora? Eu disse, não quero comida. Eu não quero comer nada. E ele não conseguiu dormir essa noite. Às vezes isso acontece na nossa vida também. A gente está tão angustiado com algum resultado de alguma coisa no outro dia. A gente está tão inquieto com alguma situação em nossas vidas, que qualquer sonzinho, qualquer música já deixa a gente inquieto. A gente não tem vontade de comer. E quantas vezes a gente já perdeu um sono por causa de um problema? E fica olhando para o teto a noite toda, até o dia amanhecer, preocupado com algum problema. Mas a gente faz muitas vezes o que o rei fez. Daniel, o teu Deus vai te livrar. Te entrega na mão de Deus, mas pega de volta. E o rei ficou essa noite toda nessa angústia, esperando. Como o mundo era totalmente diferente do nosso mundo, ele teve que esperar até o dia clarear. E quando diz que nos primeiros raios do sol, ele vai correndo ao encontro de Daniel, correndo ao encontro da cova. Ele esperou uma noite. O choro durou uma noite. E quando clareou o dia, ele vai correndo lá. E aquele homem que tinha dito, o Senhor vai te livrar, ele agora chega na porta da cova, bem tímido. Daniel, o teu Deus, que você serve com tanta fidelidade e continuamente. Aí fica com medo de ouvir a resposta ou não ouvir nada. Daniel, o teu Deus,
te livrou. Aí Daniel diz, vida longa ao rei. Rei, eu estou bem. Nenhum leão tocou em mim. O Deus que eu creio me livrou. E isso foi uma alegria tão grande no coração do rei. Se você perguntasse, rei, valeu a pena esperar no Senhor? O rei dizia, valeu a pena. Mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo tão pequena a minha fé, mesmo eu acreditando e duvidando ao mesmo tempo, eu sei que não existe um Deus como o Deus de Daniel. E esse Deus de Daniel é o meu Deus e o teu Deus também. A noite desse rei durou só uma noite. Agora eu queria contar uma história de alguém que a noite dele durou mais um pouquinho. Uma história que todo mundo conhece. Eu fico abismado com a palavra de Deus. Eu fico bobo, eu fico encantado com a palavra de Deus. Como é que você consegue extrair algo novo de um texto que todo mundo conhece tanto? Todo mundo conhece de trás para frente, de frente para trás, a história do filho pródigo. Todo mundo conhece. Eu contei essa história a algumas pessoas e alguém fez, meu Deus, eu nunca tinha visto por esse lado. Você não conhece a história do filho pródigo? Que um dia o pai percebe algumas mudanças num dos filhos. Ele está estranho. Esse camarada está estranho. Está com a cabeça lá fora. E um dia um dos filhos diz, pai, eu sei que o senhor não está morto, mas para mim não faz diferença. Eu quero a minha parte da herança. E o pai, como é? Eu quero a minha parte da herança. E diz a Bíblia que alguns dias depois, eu acho que o pai ficou pensando, tomara que ele desista dessa besteira que ele vai fazer. Tomara que ele não deixe minha casa. Tomara que esse jeito estranho de ser, essa demonstração de má vontade de estar na minha casa, isso passe. Tomara que seja uma fase. Mas não. Aquele filho bobo, ele queria sair de perto do pai. E ele passa alguns dias, o pai está aqui, sua herança. E ele vai embora. E o pai ficou esperando aquele filho voltar. E nessa noite, primeira noite que ele saiu, o filho não voltou no outro dia. E a noite desse pai durou muito mais do que 12 horas. E o pai passou um longo período da noite. Agora eu queria perguntar uma coisa a você. A gente, pai, mãe, a gente é capaz de fazer tudo por nossos filhos. Durante o período em que a igreja, nós fomos para a FUNASE visitar os detentos na FUNASE, uma das visitas que nós fomos, eu me lembro muito claro, eu estava, dia de sábado, a gente ia e ficava a cela trancado, cerca de 12, 10 detentos lá dentro, a gente ficava conversando com eles pela grade. E uma das vezes, quando cheguei perto de uma grade, eu olhei, tinha uma foto de uma bebezinha na parede. Eu disse, quem é essa bebezinha? Quem é o pai? Aí um dos detentos disse, é minha filha. Linda ela, rapaz. Como é o nome dela? Ele disse, Yasmin. Eu disse, sério? Sério. Eu disse, que legal. Eu também tenho uma Yasmin. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é uma das alegrias e das lembranças mais maravilhosas que eu tenho na minha vida? É no dia que a minha Yasmin foi pela primeira vez para o colégio. Estava tão bonitinha. Nana caprichou, fez penteado, botou a farda. E como Jaqueline, Milzinho, Jean, Dodô já estudavam e iam também, a Yasmin parecia que ia para uma festa de tão alegre que ela ia. Eu me lembro desse momento, ela indo para a escola pela primeira vez. E eu disse, olha, eu vi a minha Yasmin indo pela primeira vez para a escola. E eu não esqueço nunca disso. Minha oração pela sua vida é que você veja um dia a sua Yasmin indo para a escola também. Agora tem um detalhe. Se você não mudar de vida e continuar nessa, você não vai ver isso.
Por certo, vai ser outro homem que vai estar com tua mulher e vai ter esse privilégio de ver tu e Yasmin indo para a escola. Você é capaz de quê por Yasmin? Se alguém machucasse, você matava alguém, eu mato. Eu fazia isso. Você é capaz de qualquer coisa pela sua Yasmin? Eu sou capaz de qualquer coisa. Então você é capaz de mudar de vida? Para que você tenha o privilégio de acompanhar a sua Yasmin? Irmãos, quando a gente falava essas coisas, que conversava com os detentos, é interessante. A gente, quando ia para o presídio, a gente ia tudo animado. Quando voltar de noite, vamos para a pizzaria? Vamos comer um yakisoba? Vamos, todo mundo ia animado. Chegava lá, na hora da oração, a gente botava a mão na grade assim, ó. Ele podia entrar, nem podia sair. A gente botava a mão na grade, e quem foi sabe muito disso. A gente começava a orar. Aí eles queriam tocar na gente assim. Eu disse, pode pegar na minha mão, pode tocar na minha mão aqui, que a gente vai orar junto. Vamos fazer uma corrente de oração aqui agora? Vamos orar? Só que eles não pegavam na tua mão assim, tocavam não. Eles apertavam com desespero assim naquela oração. A gente orando e eles assim, ó. Irmãos, a gente quando voltava, acho que já foi algumas vezes, né? Na noite que a gente ia, a gente não conseguia sair para lanchar, nada. A gente vinha com o corpo moído, quebrado, como se tivesse levado uma surra. Eu não sei que energia, que troca de energia aquela, que a gente chegava aqui acabado. E a gente orando ali, e aquele pai chorando pela Yasmin dele. Porque não tinha o privilégio mais de acompanhar a sua Yasmin. Porque pelos filhos, a gente faz qualquer coisa, sim ou não? A gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos. Agora, preste atenção. Quando o filho pródigo ele sai, como é que você acha que era a oração do pai por ele? Se fosse eu, se fosse você, será que a gente não orava assim? Senhor, abençoa meu filho. Senhor, não deixa que ele adoeça, não. Senhor, acampa teus anjos ao redor dele. Senhor, não deixa que o pão de cada dia falte para ele, não. Não deixa que pessoas ruins se aproximem dele, não. Senhor, que tudo dê certo para o meu filho. Essa seria a minha oração, se meu filho fosse embora. A sua também era assim ou não? Ou era diferente a sua oração? Era assim também? Sabe o que acontece? Vê só como Deus entende de tudo e a gente não entende de nada. Se tudo der certo para você, meu filho, você nunca vai voltar para minha casa. Se você não ficar com fome, meu filho, se você não quebrar a cara, meu filho, se tudo não der errado para você, meu filho, você nunca vai voltar para casa. E não tinha coragem de dizer, Senhor, que ele passe fome, que ele caia na mão de malfeitores, que levem o dinheiro dele. Eu não tinha coragem de fazer essa oração. Não sei se você teria coragem. Às vezes, irmãos, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos naquele período de espera, quando a nossa noite dura mais do que 12 horas, é Deus trabalhando na nossa vida, irmão. É Deus cuidando para que algo tremendo aconteça. Na mensagem de segunda-feira, o pastor disse, às vezes piora, mas depois melhora. E a Bíblia diz que quando tudo deu errado para aquele filho, mas deu tão errado, que um dia ele estava sentado, olhando os porcos comer aquela lavagem, aquela nojeira, e disse, eu queria comer também, nem que fosse isso aí. E nem aquilo ele tinha acesso para comer. É lavagem. É resto de comida. Eu vou voltar para o meu pai. Deu errado. Eu estou sofrendo. Eu vou voltar para o meu pai. E ele se levanta e vai ao encontro do pai. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando ele vem longe ainda, o pai vê, aquele é meu filho. Porque o pai estava esperando ele voltar. E para o pai era uma desonra, para um homem judeu naquele tempo era uma desonra, um líder, um bem-sucedido, sair correndo na rua como um doido. E o pai não quer nem saber disso. Ele vai correndo ao encontro do filho. E quando chega lá, o filho está nojento, podre, sujo. E o pai diz que abraça, beija, porque ele é o filho dele.
Aí se você perguntasse assim, ó, Rei Dário, valeu a pena esperar a noite toda pela providência do Senhor? O que você acha que o Rei Dário ia dizer? Valeu a pena, porque eu sei que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Se perguntasse ao pai do filho pródigo, valeu a pena ficar esperando ali, olhando para o caminho, esperando por ele? Ele ia dizer, valeu a pena eu esperar nesse Deus, porque trouxe o meu filho de volta. Então, queridos, se teu filho está distante da igreja, se aquilo que você está orando está demorando, aquele pedido do culto da fogueira não aconteceu ainda, continua acreditando, porque vale a pena esperar no Senhor. Amém? Vale a pena esperar no Senhor. Ah, como eu queria que as coisas fossem no meu tempo. Como eu queria orar aqui na igreja, chegar em casa já ver tudo mudado. Como aquele pai queria que o filho nunca fosse embora. Aí o filho foi. Mas um dia voltou para a casa do pai. A gente, às vezes, quando está tudo bem em nossas vidas, a gente não dá o real valor às coisas. Você já foi incomodado com a afta? Quem já teve afta aqui? Afta? Quem já teve? Você sabe como é ruim ter afta ou não? Você não consegue mastigar, você não consegue nem salivar muitas vezes. Está lá aquele negócio incomodando. Dor de dente. Que coisa ruim. Dói do pescoço ao pensamento, dói tudo. Mas quando está tudo bem em nossas vidas, a gente nem lembra. Você agradeceu porque hoje está sentindo nada de dor? Está tudo bom? A gente nem agradece. Mas agora eu estou sem afta, estou sem dor de dente, sem dor de barriga, sem dor de cabeça. Está tudo bem, glória a Deus por isso. E eu acho que você também está. A gente nem agradece. Mas basta uma noite difícil, com a dor de dente, uma dor. Meu Deus, cura minha dor, tira essa dor. Às vezes, por que às vezes a gente tem que passar por uma coisa tão difícil para voltar para os braços de Deus? Hoje, o Senhor tem abençoado muito todos nós. Queridos, você ouviu o pedido do pastor que aconteceu com o Jean? Estava lá a mãe e a filha andando na frente de Jean. A mãe encostou-se na parede, começou a passar mal, urinou-se da dor, a boca começou a sangrar, Jean agarrado ela nos braços, a filha desesperada perto, e depois a notícia, mamãe não resistiu. Eu vi uma foto linda de Jaqueline hoje com Gisele. Você saiu com Gisele e voltaram em paz, porque Deus tem cuidado muito da vida de vocês. Eu liguei para a Nana, Nana, estás aonde, Nana? Eu vim com Yasmin, o dentista, e elas foram juntas, as duas conversando, e voltaram, e glória a Deus, estão aqui essa noite conosco. Seu dia Deus protegeu também. Não vá fugindo de Deus, não. Não fuja da presença de Deus, não. Não saia de perto do Senhor, não. Aquele filho, quando saiu, o pai pedia por ele, eu acredito. Mas se desse certo, ele nunca voltaria. Você é um abençoado de Jesus que já deu certo na tua vida. Deus tem abençoado a tua vida. Não sai de perto da presença de Deus, não. João e Noemi vieram para a igreja os dois juntos hoje. E vão voltar debaixo da presença e da bênção do Senhor. Porque Deus tem cuidado da gente. Então não foge não da presença do Senhor, não. Porque o pai, às vezes, nem sabe orar da maneira correta. Mas Deus sabe o que fazer para você voltar para a casa dele. E às vezes dói. Então, amados, continua firme. Continua esperando. Mas só a minha bênção não chegou, não foi como eu queria. Tanta coisa na minha vida não foi como eu queria também. Mas eu vou esperar. Porque um dia Deus vai me explicar. E eu vou entender. Meu dever é continuar esperando no Senhor. Assim diz o Senhor. E que Deus nos abençoe nessa noite.